Se Jesus mandou guardar a Torá e Paulo mandou abandonar, então me diz, quem foi que te enganou? Mateus 5,17, Jesus diz que não veio abolir a Torá. Em Romanos 6,14, Paulo diz que a Torá perdeu a validade. Um ensina como judeu, o outro prega para cancelar o judaísmo. Cristão, seja sincero comigo, sem rodeios. Se o próprio Jesus mandava guardar os mandamentos, por que a sua fé é baseada nas cartas de um homem que contradiz tudo isso? Imagina se hoje surgisse alguém dizendo que Moisés estava certo, mas que agora não precisa mais da Torá, do Shabat, da circuncisão, de nada disso. Você chamaria isso de heresia. Mas no cristianismo isso virou doutrina. Paulo não só traiu os ensinamentos do homem que dizia seguir, ele rompeu com toda a base da fé de Israel. Ele não continuou o judaísmo, ele construiu uma nova religião. E para isso ele precisou enterrar a Torá. Você pode acreditar em Jesus, pode seguir Paulo, mas não diga que isso vem da Torá, porque quem ama a Torá não negocia a aliança. Se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir, deixa seu comentário e compartilha com quem precisa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Shalom, shalom, meus irmãos. Decidi gravar esse vídeo que eu achei o tema bastante interessante. O que eu vejo hoje é que tem muita gente que está saindo do cristianismo, seja ele do catolicismo ou seja ele do protestantismo. Vejo muita gente saindo e indo para o judaísmo ortodoxo, indo para Bnei Noah. Enfim, nada contra, né? Todo mundo tem seu direito de escolha. O que eu acho interessante é que tem muita gente que está usando o pouco conhecimento que adquiriu na religião que atuava para criticar Jesus, criticar Paulo, criticar os discípulos e os demais discípulos e apóstolos e ensinos. E como o rapaz aí no vídeo ressaltou, né, que Paulo pregava contra a Torá, né? Tanto que lá no Instagram dele eu até grifei, ele até me respondeu, foi até cordial, bacana, achei legal. E vou dar aqui minha versão, imparcialmente falando, biblicamente também. Será que Paulo pregava contra a Torá mesmo, como ele falou aí no vídeo com muita veemência? Será que realmente foi isso? A gente tem que ver o seguinte: nem toda vez que está na Bíblia a palavra lei significa que está falando da Torá. Pode ser que está falando de uma halahá, de uma tradição, ou de ensinos legalistas, ou de interpretações legalistas, e não necessariamente da Torá. Até porque a palavra nomos, ela pode significar qualquer tipo de lei. Quem for analisar no grego, verá que eu estou falando aqui é exato. Mas vamos lá. Como pode um homem que falou em Romanos 7,12, que a lei é santa, justa e boa, falou em Romanos 3,31, que fala assim, anularemos a lei, anularemos a fé pela lei? Não, antes, de maneira nenhuma, estabeleceremos a lei. Um homem que ia nas sinagogas de acordo com Atos 17,2, que praticou a circuncisão de acordo com Atos 16,3, que observava o sábado de acordo com Atos 16,13, que gostava de ir para Jerusalém para comemorar as festas de acordo com Atos 18,21, que praticou o voto nazireu de acordo com Atos 18,18, que se denominou praticante da lei da Torá de acordo com Atos 24,14, que observou em Yom Kippur de acordo com Atos 27, versículo 9. Será que essa mesma pessoa que eu citei aqui de maneira categórica e citando aqui as passagens, será que essa pessoa realmente era contra a Torá? Com certeza não. Paulo, ele tinha um afinco, ele tinha prazer na Torá. E ele considerava a Torá, como eu falei como outrora, como ele afirma em Romanos 7,12, que a Torá é santa, justa e boa. O que Paulo ele combateu muito são o legalismo, são exegeses legalistas
que não coincidia com a Torá, ou que mestres queriam colocar o legalismo coigual à Torá, e fazendo com que esse legalismo fosse um raio-x de julgamento. Ou seja, só podemos julgar, que eu falo julgar no sentido de ver o que é certo e errado, conforme a Torá. A halahá, ela é uma cerca, ela é um caminho, mas ela não é uma verdade acima da Torá ou coigual à Torá, como muitos acham. Por exemplo, vou citar, quando Jesus ele cita ali o netilat, lavagem das mãos, que há uma discussão ali se os discípulos comiam sem lavar as mãos, e Jesus fala que não é o que entra que contamina, mas é o que sai. E também fala que é aquilo que vem do coração. E se a gente for estudar um texto paralelo de Mateus 15 com Marcos 7, a gente vai ver que no finalzinho ali do texto, que Jesus está falando das lavagens das mãos, que Jesus fala. Mas o simples fato de não lavar as mãos, isso não contamina. Depois, quem puder ler o texto de maneira paralela, vai ver que Jesus está falando ali da lavagem das mãos, tá? Não é o contexto kasher, ou seja, ali Jesus não está debatendo Levítico 11 e nem Deuteronômio 14. Ali Jesus está debatendo uma halahá chamada Netilat Yadayim, ou seja, que é as lavagens das mãos, que era isso que os fariseus estavam acusando os seus discípulos. E Jesus faz uma excelente explicação em cima desse texto, falando que eles estavam anulando e colocando a tradição de maneira coigual, certo? Mas Jesus era contra a halahá? Não, ele não era. É tanto que a gente vê Jesus ele observando Hanukkah, a gente vê Jesus comemorando a Pessa, a Páscoa, com um suco da uva ou vinho, que é uma halahá, porque em Êxodo 12 não tem nenhum mandamento para você comemorar a Páscoa com suco de uva ou vinho, mas é uma halahá, mas Jesus, além de ter praticado, ele inseriu na nova aliança, que simboliza o sangue dele. Então Jesus trouxe uma halahá para dentro da aliança que ele fez para conosco. Então significa que ele não era contra a halahá, ele era contra se a halahá ela fosse, digamos que idolatrada. Aí sim ele é contra. E na época de Jesus existia ensinamentos legalistas, ensinamentos exegéticos de maneira pesados? Existia. Por isso que quando Jesus ele fala que o fardo dele é leve, é porque ele também está querendo dizer que os ensinos dele traz leveza, traz exatidão. Então, existia, e Paulo combateu isso também, quando Paulo fala que a pessoa, se ela está na graça, mas se ela quer viver ali a escravidão da lei no contexto halárquico, ela está sob efeito de maldição, ou seja, de escravidão, ou seja, ela está sendo escrava de uma tese humana, ou seja, uma interpretação equivocada. E isso dificulta até a pessoa de crer, ou até mesmo de futuramente evoluir na fé, dependendo da interpretação legalista. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo aqui de uma interpretação que tem rabinos, tá? Que creem que Isaías 53 é o Mashiach, tá? Não, eles não creem que é Jesus, tá? Mas eles creem que fala do Messias. Mas, por exemplo, Rashi, entre outros, já falam que a Isaías 53 já é uma interpretação ali que fala que é Israel. Ou seja, agora
em qual interpretação acreditar. Você entende que isso dificulta? Agora imagina se você pegar essa interpretação e colocar como lei da sua religião e falar, se você não crê nessa interpretação, você não está vivendo a religião de maneira exata. E você vai querer ser bem visto, vai querer ser aceito, ou você vai acabar acreditando ou nem vai indagar esse pensamento. Então, na época de Paulo, tinha muito isso. Tinha interpretações legalistas que muitas das vezes não ia de encontro ao que ele ensinava, ao que o próprio Jesus também ensinava. Então, foi esse contexto de Torá, ou seja, de lei, de ensino. É tanto que a palavra Torá ela significa instrução e ensino. Muita gente acha que é só lei, mas ela tem um significado de lei e ensino. Então, Paulo combateu também muitos ensinos que não coincidiam com os ensinos do Mestre Jesus e dele, que ele estava trazendo em paralelismo com o de Jesus. É tanto que ele fala que ele era imitador de Jesus. Então, é nesse sentido. Por exemplo, se você for estudar a lei de Shabat, existem 39 leis dentro do sábado. E não necessariamente é só o sábado ali, quarto mandamento. No século I em diante, tinha mais 39 leis que você tinha que guardar dentro do sábado. E hoje também. Por exemplo, para muitos judeus, se você guardar o sábado, mas se você não guardar de maneira contextualizada os 39 leis, você não é considerado uma pessoa que guarda o sábado, e sim uma pessoa transgressora. Não vai ser vista com bons olhos. Então, porque a Torá oral fala que você tem que guardar também as 39. Então, é muita coisa para explanar aqui, mas só ressaltando o que esse rapaz falou. Creio que ele não fez uma exegese de maneira idiomática, cultural, histórica, arqueológica sobre Paulo, sobre a vida de Jesus, sobre o que realmente Paulo pregava, o que ele queria dizer. Será que ele realmente estava querendo falar da Torá escrita? Será que isso era o objetivo de Paulo, falar contra a Torá escrita? Logo ele, um doutor da lei, que foi fariseu, conhecia a Torá oral na palma da mão, conhecia a Torá escrita na palma da mão, conhecia filosofias, era poliglota, um homem totalmente erudito. Será que ele iria falar contra a Torá, fazendo tudo isso que eu falei, circuncisão, indo em sinagoga, fazendo Yom Kippur, falando que gostava de guardar as festas em Jerusalém, levava caridade, ou seja, oferta para Jerusalém. Será que essa pessoa que praticava isso iria realmente pregar contra as 613 leis que foi dada no Sinai para Moisés? Um homem quando ofendeu um sumo sacerdote, quando falaram que ele era o sumo sacerdote, ofendeu no bom sentido, tá? Ele não é que ele ofendeu, ele retrucou. E quando falaram que ele era o sumo sacerdote, ele citou a Torá e falou, e pediu desculpa porque falou assim, opa, eu errei porque está escrito que eu não posso ofender um líder da minha nação. Olha só, ele cita até a Torá para o líder e ele pede desculpa ali, citando a própria lei, ou seja, o próprio ensino e instrução que ele aprendeu. Então esse é totalmente um equívoco do que esse rapaz aí está querendo passar aí no vídeo aí para as pessoas que não têm talvez uma familiaridade com os ensinos da Torá, da Tanar, da Torá oral, do Targum. E, por exemplo, eu vejo pessoas, um exemplo, eu mesmo estava falando do inferno, né? Citei lá também no comentário falando que o judaísmo fala de Guerrinom, que tem um processo de Tikkun, que é reparação, que é algo semelhante. Se ler Targum e Yonatan, de Bereshit 3:24, de Gênesis 3:24, está falando lá de Guerrinom. Então, ou seja, querendo dizer que a ideia de inferno no Novo Testamento é pagão, sendo que em Targum usa a expressão Guerrinom, que é algo semelhante. Então, assim,
São coisas que muitos cristãos têm que tomar cuidado, porque é algo bonito, mas para a pessoa ter familiaridade, ou seja, se ela tiver contato com esse tipo de explanação, tem que cavar fundo e ser que nem um crente de Bereia, tem que analisar o contexto ali, até mesmo judaico, para entender, assim como a vida de Paulo. Porque se Paulo era contra a Torá, então porque ele fez tudo isso, como eu falei, como outrora. Ou seja, ele não era contra a Torá, ele era contra o legalismo. Ou seja, aquele legalismo, aquela interpretação, aquele pensamento de colocar coigual ao que Deus deu no Sinai para dizer que, para julgar as pessoas. É nesse sentido. Shalom, shalom. Vou encerrar por aqui, senão o vídeo vai ficar longo demais.